Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 29 de janeiro. Agora na Espanha são meio-dia e 27, no Brasil 8 e 27 da manhã. Gente, eu tô aqui no nosso gráfico de 1 hora, ancorado na banda de VWAP semanal. Vocês vejam que a nossa figura triangular explodiu de forma ascendente. Não foi tão fácil. A gente chegou a botar o corpo real aqui com um pavio para cima da cunha, mas o corpo real respeitou. Voltamos para dentro da cunha, só então que a gente começou a desenhar essa sequência de corpos reais aqui ascendentes. Ou seja, agora a próxima parada vai ser 23.820, 830, que é esse picozinho aqui alcançado na madrugada do dia 24 para o dia 25. No intraday foi uma delícia, vamos colocar assim. Ontem, todos os 10 sinais no copy trade, mais os 4 sinais na sala, todos fecharam rapidamente, justamente porque a BTC respeitou religiosamente a nossa banda, batia na primeira lower, voltava para a VWAP e aí depois ficou orbitando aqui a VWAP, como uma vez já que a VWAP exerce uma verdadeira força gravitacional atraindo o preço, e agora explodiu, está estressando as uppers. Mas vocês vejam que rapidamente ela de vez em quando presta continência aqui para a VWAP e volta para as uppers. Vocês vejam que a BTC, mesmo transitando basicamente pela banda superior da banda de VWAP no intraday, ela volta para prestar continência. Ou seja, a BTC tem aquele padrão de subir desabando, mas também quando cai também agulhando para a VWAP. Ou seja, é o padrão típico comportamental de um ativo que encontra sua liquidez em negociações robotizadas, já que a VWAP é o algoritmo dos robôs, vamos colocar por assim dizer. No intraday regular, deixa eu tirar aqui de 1 hora, botar nos 5 minutos, para a gente ter uma visão mais arística da movimentação, vocês vejam que a gente, basicamente, na virada da VWAP de ontem para hoje, a gente esgarçou a upper, ameaçou aqui voltar para lower, rapidamente retornou para a VWAP. Nesse momento a gente está esgarçando a upper. Há 20 minutos atrás fizemos um picozinho em 23.605 e agora, depois de quase agulhar aqui para a VWAP, a gente segue em direção à upper novamente. Tá uma delícia de tradar hoje. Na seara fática, a Coreia do Sul vai implementar um sistema de rastreamento de criptoativos para combater lavagem de capitais. Enfim, eles tuitaram aqui, o sistema de rastreamento de moeda virtual será implementado pelo Ministério da Justiça sul-coreano, o novo normal. A Casa Branca revela os seus planos para enfrentar os riscos envolvidos nos criptoativos e pede maior fiscalização, enquanto o marco legal dos criptoativos não é aprovado pelo Congresso. Eles se manifestaram dizendo que, felizmente, a turbulência nos mercados de criptoativos teve pouco impacto ou um impacto minimizado no sistema financeiro tradicional, dizendo que agora sob a direção do presidente Biden, eles vão passar o próximo ano identificando os maiores riscos e agindo para mitigá-los. Enfim, é o novo normal, o mundo cripto agora vai ostentar uma nova pernada impulsiva e os governos mundo afora, principalmente na maior jurisdição do planeta, que é a norte-americana, enquanto não vê aprovado o marco legal dos criptoativos, acaba impondo uma regulamentação via poder executivo. E os Estados Unidos ainda respondem por 85% das compras institucionais de BTC. Ou seja, mesmo com toda essa queda dos criptoativos, os institucionais não desistiram da criptografia. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Fed vai ofertar um aumento de 0,25, encolhendo aqueles aumentos brutais de quase 1 ponto percentual, de 0,75, já que a inflação dá sinais de arrefecimento. A Índia segue comprando de forma tresloucada o petróleo russo, financiando a guerra do Putin. E um artigo muito interessante aqui na CNN hoje dá conta da contratação pelas forças russas de um grupo mercenário privado chamado de Grupo Wagner,
que é um grupo mercenário privado contratado pelas forças russas e que pertence ao oligarca Prigozhin e que tem sido altamente visível nas linhas de frente nas últimas semanas. Só que um relatório de inteligência ucraniano dá conta de que esse grupo, além de ter sido crucial na retomada de Bakhmut, no nordeste ucraniano, ele também é responsável por milhares de mortes de ambos os lados. Um encontro com esse grupo de mercenários, que é conhecido como combatentes do grupo Wagner, é morte certa dos dois lados. E eles ostentam uma crueldade e uma absoluta ausência de ética militar brutal que provavelmente vai levar as forças ucranianas para algum tribunal internacional, já que encontrar esse grupo é morte certa dos dois lados. Inclusive, eles tratam os seus próprios recrutados com absoluto desprezo. É morte para os dois lados, com certeza. Enfim, gente, a BTC segue acumulando no squeeze aqui no gráfico diário normal. Agora a BTC é 23.410, caminhando forte em direção a 25 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer LTC, que tem muita gente pedindo. Matic, Algorand. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.